Vamos ver aqui, é por isso que Scopper Gaban é capaz de desafiar Imu. Esse é o segredo do Haki de Joy Boy. One Piece, vi de 2 dias atrás, quando o capítulo acho que não tinha saído ainda, hein? Vamos ver o que o Brunão Bandeiras... Estranhamente, algo que vai mandar pra aparece com gente. alguma frequência em One Piece é o poder do amor. Scopper Gaban é conhecido como o devorador de montanhas, não só por ter fatiado montanhas literalmente, mas por ter traçado uma mulher do tamanho de uma. E o homem ainda se auto-intitula o missionário do amor. Paralelamente, sendo o espelho de Gaban da nova geração, temos o Sanji, que também manifesta o seu amor com grande frequência na obra. Além de usar o seu radar para rastrear mulheres em perigo, Sanji sempre referencia o amor durante as suas batalhas. Por exemplo, quando Sanji foi capaz de rebater um chute de laser do Kizaru em Egghead, podemos ver a reação do almirante completamente assustado, se perguntando como diabos aquilo foi possível, no que Sanji responde que o amor é... Mano, a galera fazendo power scaling de One Piece, mané. Os caras vendo isso, mano. Ah! Eiichiro Oda! mais poderoso do que a luz. E o mais engraçado é que o Kizaru responde: se isso é verdade, então a física como a conhecemos está morta. O que é simplesmente muito cínico da parte do Oda ter colocado isso na boca de um personagem que tem a velocidade da luz e poderia, ou pelo menos deveria, teoricamente, ser capaz de explodir o planeta inteiro se a física de One Piece realmente existisse. Mas aí os power scaling vão ficar doidos. Não deixa de ter sido um diálogo engraçado. Em outro momento, ainda em Egghead, Sanji enfrenta o Serafim S-Bear. Ele leva um socão na cara, não demonstra sentir dor nenhuma, fica de braços cruzados numa pose muito Chad e responde: o que você saberia sobre o poder do amor? Como se o amor puro e simples pudesse justificar o fato do Sanji ter se tornado um tanque de guerra. O que, se a gente analisar a fundo, isso não deixa de ser verdade, ou pelo menos parcialmente verdade. Quando voltamos para o arco de Holy Cake Island, é quando lembramos que todo o passado do Sanji gira em torno do amor e da falta dele. No caso, seu pai Judge planejou modificar geneticamente os seus próprios filhos com a intenção de transformá-los em máquinas de combate frias e calculistas, os seres humanos perfeitos e os mais poderosos de todos. Afinal, alguém com sentimentos e vontade própria jamais poderia explorar todo o seu potencial, já que estaria restrito e limitado a... Cópia do Gaara, mano. O nego é foda, mané. O Naruto inventou o amor. Naruto... sentimentos como empatia com o próximo. Porém, o que Judge não previu é que somente alguém com reais sentimentos e empatia de um ser humano é que poderia ser alguém realmente poderoso. Sanji nasceu alguém extremamente empático por causa do sacrifício que sua mãe fez para suprimir as drogas. Cópia do Gaara tem nada a ver com Gaara Infinity. Que cópia do Gaara? Os caras do chat são muito doidos, mano. Usadas pelo Judge e por isso sempre foi tratado pelo seu pai e seus irmãos como um fracote. Mas foi justamente sentimentos como empatia e amor que fizeram dele o ser humano perfeito e o mais poderoso entre os irmãos. As modificações genéticas feitas pelo seu pai não haviam sido completamente suprimidas e estavam lá guardadas esse tempo todo. Mas somente alguém que possui um sentimento ardente como o amor poderia gerar chamas tão quentes que ficariam até mesmo azuis. O próprio Sanji afirma... Mano, o Sanji é o personagem mais bullshit de One Piece, né? Puta merda. ...que suas chamas queimam mais forte do que qualquer chama poderia fazer e que isso não é fruto de nenhum experimento. Quando eu for discutir com, sei lá, eu não discuto, né, mas o Milgras, agora o Taken também, né, marcou umas coisas esses dias. Eu vou falar, mano, e o poder do amor do Sanji, hein? O cara chutou o laser com amor. E é isso, quebra todo o seu power scale, né? Ele pode chutar o cara com amor e já era. Ganhou do Luffy, tá ligado? Ganhou do Zoro. Ou modificação genética. Outro exemplo, quando o Sanji vai enfrentar Satori em Skypiea, ela anuncia o nome do seu desafio, no que Sanji responde que ele tinha o seu próprio desafio. O desafio do amor. Então será que foi o amor que fez o Sanji ser capaz de resistir às explosões da Satori e a derrotá-la no final? Já outro personagem conhecido pelo seu amor incondicional se chama Monkey D. Garp, desde que o Luffy... Acho que o punho do amor é citado pouquíssimas vezes, né?
se conhece por gente, o seu avô Garp o ensina com o amor mais puro e verdadeiro, com socos na cabeça pra ver se a informação entrava na cabeça do garoto, né? É o Haki do Amor, o quarto Haki que vai ser introduzido agora no final da obra. E aí, vou falar que o Haki do Amor já tava aqui, ó. Normalmente o povo fala, não, aqui é o Haki do armamento, né? Não, aqui é o Haki do Amor. Apesar do garoto ser feito de borracha, os socos do Garp sempre doíam bastante. Talvez aquilo, né, sempre fosse realmente o Garp tentando fazer fluir a informação através da cabeça do Luffy, assim como o Luffy aprendeu em Wano a fazer fluir o seu Haki para dentro do corpo do oponente. Então, no caso, o Garp ele estava apenas tentando ali, ó, emitir a informação através dos socos dele para ver se canalizava ali para dentro da cabeça do Luffy. Olha só como é que o Oda é um gênio. Mas, infelizmente, parece que isso não teve nada a ver com Haki. Numa SBS, um leitor pergunta para o Oda, abre aspas. Mas isso foi antes ou depois do Haki? Quando tá. o Garp Tá escrito Haki ali. soca o Luffy, como isso funciona? Afinal, isso foi Haki no fim das contas ou foi amor? Eis que o Oda responde, nesse caso, isso foi amor. Já outra personagem que também... É porque o One Piece é uma obra muito lúdica, né, cara? Então essas coisas... O One Piece vai ter tudo que for que o Oda quiser pra ser divertido e interessante. É isso. parece demonstrar o seu amor de maneira alternativa, pelo menos, é a Nami. Como sabemos, os socos da Nami sempre surtiram efeito no Luffy, talvez Porque por se o ela Oda ter responde que era Haki, eu vou falar, por que o braço não tava preto então? essa aura de irmã mais velha que sempre repreende o Luffy para fazer a coisa certa, como uma espécie de cuidado fraternal, ou talvez nem tão fraternal assim. Mas talvez a gente possa dizer que estamos falando aqui também de uma demonstração de amor, pelo menos em algum nível. Porém, essa foi outra dúvida que o Oda já esclareceu pra gente em SBS. Um leitor perguntou o seguinte... Olha lá, pô, o Sanji deu um cacete nos caras, pô. Abre aspas. Golpes não deveriam funcionar no Luffy, então por que ele fica todo machucado e inchado quando a Nami e os outros dão um pau nele? Diga-me. Eis que o Oda responde, quando o bando fica se batendo é sempre uma advertência com um forte senso de propósito, e é por isso que funciona tão bem. Funciona no espírito dele. Eu aposto que a Nami está pensando, é o espírito dele que dói lá no fundo, certo? Acho que não. E pra variar, no final da frase, o Oda contradiz o que ele mesmo disse durante a explicação inteira, só pra deixar a gente ainda mais na dúvida do que é verdade. Cara, porque o fã, cara, mano, imagina você fazendo cena de comédia, aí vem um ceboso da puta que pariu e fala... Actually, Luffy não deveria sentir os socos da Nami, porque ele é feito de borracha. O Oda, aquilo ali, o Oda falando, mano, vai tomar no cu. Ou não. Ele afirma uma coisa e depois lá no final ele gera uma seguinte dúvida dizendo, será que é mesmo? Ou acho que não. Mas sendo verdade, se a Nami é capaz de atingir diretamente o espírito do Luffy, então estaríamos falando de algo igual a Jujutsu Kaisen, onde existem golpes... Pra onde que esse vídeo tá indo? Obrigado. Pra onde que esse vídeo tá indo, cara? Que atingem diretamente a alma dos feiticeiros. De fato, esses golpes em Jujutsu eram bem mais poderosos do que golpes comuns, então... vai saber. Então, aqui temos 4 grandes demonstrações de amor. Scopper Gaban como o missionário do amor, Sanji como o fogo da paixão, Garp com o seu punho do amor e a Nami com o seu soco de menina yandere de anime, né? Socando Yandere? Que isso, Bruno? a cabeça do protagonista. Mas existe outra personagem que sofreu com essa coisa chamada de amor e essa mulher se chama Boa Hancock. Depois de conhecer Luffy, Hancock contraiu a chamada doença do amor e quase foi de base porque o Luffy é muito Red Pill e não deu bola pra mulher só porque ela era bonita. De fato, o Luffy deveria ser coroado como... Também o tamanho da testa dela, também não daria bola não. maior Testa grande, já basta a minha. símbolo Red Pill dos otakus, mas infelizmente o povo prefere enaltecer personagens como o Eren de Shingeki no Kyojin pra isso, né? O que esperar? De Não, qualquer o Luffy forma, batendo na Vivi é sério de... a doença do amor é algo sério em One Piece e segundo a Gloriosa, abre aspas, o amor é sempre um furacão. E digamos que a Gloriosa sabe muito bem o que é amar. Então, tudo isso parece uma grande piada, mas eu acho que existe um fundo de verdade e algo realmente válido a ser analisado nessa história toda. Não é de hoje que o amor é descrito como um dos sentimentos mais poderosos que alguém pode ter. O maior exemplo que a gente pode ver... Cara, o One Piece é uma obra tão grande
que chega um ponto que eu acho que o autor realmente não tem mais o que fazer. Tipo, cara, vou pegar essa piada que eu fiz lá atrás e botar aqui. Vai todo mundo lamber minhas bolas falando que eu preparei tudo. Mas ele só tá se referenciando porque ele chegou num ponto que tem que criar coisa pra semana, mano. Na cultura pop, talvez seja em Harry Potter. Na história, sua mãe Lilian se sacrificou para proteger a vida do seu filho Harry com algo chamado de magia do amor, sendo essa magia a única conhecida na história capaz de se defender da maldição da morte. Ou seja, aqui temos um sentimento humano comum transformado em uma magia daquele universo e uma magia que segue as regras dos poderes daquele universo. Então o mesmo também pode ser aplicado em One Piece. Calma. Não é porque Harry Potter tem um negócio que você pode falar que em One Piece tem um negócio. Mas eu entendi. Amor é um sentimento muito forte e universal. E isso pode quebrar barreiras. E eu acho que isso vai ser um caso de One Piece. Não o caso do Haki do Gaban. Mas eu acho que essa força imaterial tem sentido em One Piece, porque One Piece trabalha muito com essas coisas. Outro exemplo que vale citar é o dos Bucaneiros. Quando Kuma aparece para salvar a Bonnie, Vegapunk começa um monólogo a respeito dessa raça e o motivo dela ser tão especial. Ele comenta que não havia razão para Kuma ainda possuir emoções e nenhuma base lógica científica para a sua chegada naquela ilha, e que não era a força física que fazia os Bucaneiros tão memoráveis, mas sim. E de repente, o velho decide não continuar a frase. Então será que ele estaria se referindo Mas é o sentimento, né, provavelmente. mais uma vez ao poder do amor? Essa é uma ideia interessante porque encaixa muito com o panorama geral do mundo de One Piece. De um lado, temos figuras como o Kuma, que demonstram possuir um amor absoluto e incondicional a ponto de sacrificar a própria vida pela sua filha Bonnie. Do outro, temos os Gorosei, mais especificamente o Gorosei Saturno, um exemplo de alguém com zero empatia ou amor ao próximo e alguém que simplesmente vive pelo poder e para exercer o mal em cima de outras pessoas. E ainda mais acima dos Gorosei, temos Imo, que até onde deduzimos, parece ser alguém extremamente obcecado por Nefertari de Lili, a ponto de ter um porta-retrato Porque é ela. Não ela, mas é uma mulher. enorme dela no seu castelo. É uma mulher, Imu é uma mulher. E hoje em dia ainda demonstrar essa mesma obsessão pela sua descendente Nefertari de Ainda Vivi. apareceu Reparem no que corpo enquanto Imo destrói, da corta Gunko. e picota os cartazes dos seus alvos como Luffy, Barba Negra e Shirahoshi, Imo pega o cartaz de Vivi sem cortar ou amassar em momento algum. Muita gente na época especulou que Imo pudesse ter O escolhido cabelo da Gunko cresceu. O cabelo da Gunko ficou comprido. a Vivi como alvo, mas eu acho que o significado vai muito além disso. Imo é obcecado pela sua ancestral Lili e por isso parece espelhar essa obsessão, ou pelo menos um interesse em particular, na sua descendente. Então Imo não parece ser alguém que foi correspondido com um amor verdadeiro, Mano, que porra de cena é essa? e aquela fanart de Imo chegando no Imu é mulher, tô falando. quarto e vendo a Lili sentando no membro de borracha de Joy Boy tem tudo pra ser real e eu nunca falei tão sério em toda a minha vida. Então amor é algo que Imo, os Gorosei, os Cavaleiros Sagrados não têm e algo que o Voldemort em Harry Potter também não. No quinto filme, o Harry afirma, abre aspas, você que é o fraco aqui, você nunca vai saber o que é o amor ou amizade, eu sinto pena de você. Fecha aspas. E esse é o momento que precede o Harry conseguindo expulsar o Voldemort de dentro do corpo dele. Então, o que a gente faz com tanta discussão sobre o amor? A meu ver, o amor é apenas mais uma forma de demonstração da força de vontade de uma pessoa. Se o Haki é o espírito e a vontade de alguém, essa força de vontade pode perfeitamente ser representada através do amor. No fim, o amor se torna uma arma, um poder que demonstra a força de vontade de uma pessoa. Em outras palavras, o amor é simplesmente uma forma de demonstração do Haki. É por isso que Bartolomeu Kuma foi capaz de demonstrar tamanha força de vontade para defender a sua filha. É por isso que Garp é capaz de demonstrar todo o seu amor pelo seu neto. Eu acharia mais legal se o amor fosse uma força mais sutil do que o Haki. Ela existe. E é isso. Não tá dentro do Power System de Haki. Se tudo é Haki, eu acho muito sem graça, sabe? É por isso que A Nami consegue ver o clima. Por quê? Porque ela tem Haki. Tiro que torna o personagem especial. Sanji é capaz de usar o seu amor como combustível para as suas chamas, e é por isso que Gaban é capaz de ferir os Cavaleiros Sagrados.
e talvez a chamada doença do amor possa ser interpretado como um grande descontrole sobre o próprio haki. No fim, One Piece muitas vezes acaba entregando respostas muito lúdicas pra gente e talvez o amor realmente seja uma delas. Mas se a gente pensar numa resposta realmente prática, podemos interpretar isso nada mais Eu acho que é mais a parte do lúdico mesmo, eu acho. como parte da manifestação do espírito e da vontade gostaria, de uma pessoa né? através do seu haki. No caso, a força de vontade de uma pessoa sendo demonstrada de forma intensa através desse amor incondicional. Esse amor incondicional é o que faz certas pessoas terem uma força de vontade tão grande. E algo como o amor é sem dúvida algo que os membros do governo mundial não têm e por isso eles serão superados. Mas não se enganem, a força de vontade de uma pessoa também pode ser motivada através de outros sentimentos, como um ódio profundo, uma sede de poder muito grande ou até uma obsessão irracional, como parece ser o caso de Imo em relação à família Nefertari, por exemplo. Então essa é uma forma mais romântica de ver as coisas, mas ainda é algo que se encaixa no sistema de poder da obra, por isso eu vejo que as coisas até que se conversam muito bem aqui. Mas apesar de a gente poder considerar o amor como parte da força de um personagem, a gente precisa ser realista em reconhecer que isso não parece ser o suficiente para burlar a imortalidade dos Cavaleiros Sagrados. Então eu ainda acredito que o real motivo para que Gabum É só o haki do conquistador na arma. Imagina a resposta é só isso. tenha executado esse feito tenha sido um novo nível de haki do rei, um haki que ao atingir o inimigo possui um efeito permanente sobre o seu corpo, algo que eu vou chamar informalmente aqui, né, enquanto a gente não tem um nome oficial, de infusão permanente. Nos últimos anos a gente tem visto o haki ganhar cada vez mais importância na obra, com cada vez mais Infelizmente. Saudades das Akumas no Mi. nuances e Legais. novas aplicações que a gente segue lutando para tentar entender. Uma delas foi o Trafalgar Law, sendo capaz de usar o seu haki do armamento para reverter o efeito da Akuma no Mi do Doc Kill, que havia transformado ele em mulher, e com a ativação do haki do armamento, ele foi capaz de repelir e, consequentemente, anular o efeito daquela fruta, o que, convenhamos, foi algo extremamente roubado. Depois, podemos ver Joy Boy selando seu haki do rei por um tempo indeterminado dentro de uma corda, que teve o seu nó desatado e o haki do rei liberado, causando uma explosão como a gente nunca tinha visto antes. Ou seja, aqui podemos ver como o haki pode ser aplicado em um objeto inanimado por um tempo indeterminado, quase que de forma permanente. E ainda temos o caso de Imo Boa conexão. marcando seus aliados com uma marca que concede a eles habilidades Lembrando que não está confirmado que essa é a marca do abismo. Pode ser só uma tatuagem no braço dele mesmo. em comum que ela própria parece ter também. Esse é um caso um pouco mais específico do que a gente está falando aqui, mas continua sendo algo muito parecido com esses outros exemplos. Então, pegando os dois primeiros exemplos, se é possível repelir efeitos de Akuma no Mi somente através do haki do armamento, como vimos, né, o LoL fazer, e também é possível selar o haki do rei em um alvo por tempo indeterminado, unindo esses dois exemplos, a gente pode chegar facilmente na seguinte conclusão. Scopper Gaban, ao cortar o braço do Cavaleiro Somers, marcou aquela parte do corpo com o seu haki de forma definitiva. Com isso, aquela região do braço do Somers foi permanentemente marcada pelo haki do Gaban, que continua repelindo e negando a habilidade de imortalidade do Somers. E agora, uma Provavelmente não é permanente mesmo, mas é um grande tempo que deve ficar, né? Até ter que fazer um tipo de cura. dúvida, seria possível fazer isso apenas com o haki do armamento, assim como o LoL fez? No caso do LoL, ele repeliu o efeito da fruta do Doc Kill apenas de forma temporária. Ou seja, se o Doc Kill acertasse o LoL novamente, ele provavelmente viraria mulher de novo. Mas aqui não, mesmo que o Somers tente regenerar o seu braço, ou mesmo que a regeneração aconteça de forma automática, o haki que o Gaban selou no braço do Somers vai constantemente repelir essa habilidade e impedi-lo de fazer isso. E talvez algo permanente assim só seja possível ser feito com aqueles que possuem o haki do rei. E por que eu digo isso? Primeiro, porque isso restringiria o acesso dessa habilidade para pouquíssimas pessoas. Hoje em dia todo mundo em One Piece tem haki do rei também, pô. Ou seja, apenas aquelas que possuem o haki do rei poderiam fazer isso, e dessa forma essa habilidade não correria o risco de ficar tão banalizada. E segundo, porque conceitualmente isso faz todo sentido. O haki do rei é o tipo de haki que mais representa o espírito e a força de vontade de uma pessoa.
Então é como se o Gaban estivesse impondo a sua vontade sobre o corpo dos Summers. Em Wano, a gente aprendeu que é possível infundir o Haki do Rei em objetos ou canalizar essa energia através de socos e chutes. Em Egghead, a gente aprendeu que é possível infundir o Haki do Rei em objetos por tempo indeterminado. E agora estamos aprendendo que é possível infundir o Haki do Rei em outras pessoas. Mas eu concordo, eu acho que é por aí. Eu concordo 100% com o Bruno Bandeira nesse ponto. E impor a sua própria vontade sobre o corpo delas. Claro, o Oda ainda deve contextualizar melhor o processo para se aprender uma habilidade como essa, o que é Processo para aprender. Todo mundo aprendeu. Pronto. Esse é o processo do Oda para ensinar técnica nova para personagem. necessário para atingir e fazer algo desse tipo, e talvez exista até mesmo um processo gradual, onde essa infusão no alvo não aconteça de forma permanente logo no começo, mas apenas Eu acho que é muito difícil ser permanente mesmo, mas deve ser um negócio debilitante. retarde, no caso, atrase o efeito das Akuma no Mi. Por exemplo, se o Luffy começasse a treinar essa habilidade e tentasse usar nos Sommers, eu não duvido que a infusão do Luffy ainda tivesse apenas um efeito temporário nos Sommers, servindo apenas para atrasar a sua regeneração. Mas o estágio final ainda seria o que eu decidi nomear como infusão permanente. Vou dar uma outra perspectiva aqui. O Summers, no capítulo, ele fala que já conhece o Gaban, né? E se o Gaban sabe já, entre aspas, o segredo do Summers? E sabe como lutar contra ele? Né? Porque a gente pode supor que esse poder que eles usam não é um poder que todo mundo vai usar também. Que é uma energia negativa de Imu e tal. E aí, usar o Haki de uma forma específica, como o Haki do Rei ou algo do tipo, poderoso, para cortar a pessoa. Né? Só que em outras pessoas que não têm essa energia maligna, não ia acontecer nada de diferente. Seria a pessoa tomar uma machadada com o Haki do Rei. A pessoa ia ficar cortada ao meio sem se regenerar, porque ela já ficaria de qualquer forma. Né? Então poderia ser um bônus só para eles. Porque senão vai ser mais um bônus que vai entrar no personagem. E daqui a pouco o Kaido vai ser um bucha, o Dragon vai ser bucha, todo mundo vai ser bucha, o Garp vai ser bucha. Porque você vai adicionar mais um power-up, mais um power-up, mais um power-up, mais um power-up, mais um power-up. Entendeu? Então eu acho que é mais fácil que isso seja algo efetivo apenas contra quem tem essa imortalidade maligna. E outras pessoas não tem diferença. O golpe vai ser igual. Mas se a pessoa tem energia maligna, o golpe impede regeneração. E aí, ficou até o final e gostou do vídeo? Então deixa o seu feedback, porque o seu comentário é muito importante para o engajamento do vídeo. E eu acho que o amor vai ser um negócio mais de boa na obra, sabe? Vai ser uma semi-piada. É uma piada com fundo de verdade, mas que não vai entrar no Power System. É muito difícil o Oda apresentar um Power System novo agora. Né? O amor é um tipo de Haki. Eu acho que isso tira até um pouco da beleza do amor, sabe? Tipo, é uma força além do Haki. O amor é uma força além da regra. Né? O amor é o Haki do amor. Porra, pronto, agora você não banalizou, né? Mas você tirou toda a superstição, magia, de um dos sentimentos humanos mais nobres. Entendeu? Então, eu acho que não vai ser Haki do amor, eu acho que vai ser um Haki do Rei avançado ali, e que, de preferência, não tem um boost novo. O que eu quero dizer golpe com o Haki do Rei. Dá 1000 de dano. Aí golpe com o Haki do Rei no Summers. 1000 de dano, mas ele se regenera. Aí o que você tem que fazer? Golpe com o Haki do Rei avançado. Especial. Aí dá 1000 de dano no Summers e impede regeneração. Mas se você usar em outra pessoa também, vai dar 1000 de dano na pessoa. Não vai dar 2000 de dano na pessoa. Entendeu? Porque senão você vai fazer um power creep muito grande. Lembra mais uma vez de deixar o seu like e conferir a sua inscrição no canal. E agora você pode conferir os últimos vídeos de One Piece que saíram aqui, clicando nos que vão aparecer agora na tela. Mas eu concordo com o Bruno. Eu acho que essa é a direção mesmo. Eu só fico com medo do que pode acontecer. Mas eu prefiro o amor como uma força sutil, uma piada. Aquele negócio que é real e não é ao mesmo tempo. E sempre fica nessa dúvida do Oda responde, mas será que é isso? Entendeu? Mas bom o vídeo do Bruno. O Bruno é mestre do entretenimento, né? O Bruno é mestre do entretenimento. O cara sabe fazer vídeos divertidos, engraçados, traz coisas bizarras do nada. É muito carismático, então... mas Lucas, você é chato, cara. Você é chato. Você é o cara mais chato daqui do chat. Todo mundo... Você sabe disso. Você sabe disso, Lucas. Nem vem. Então...
Fora o Luke, as pessoas acham o Bruno Bandeira um cara carismático. O Bruno Bandeira sempre foi muito gentil comigo também. Não tenho nada a reclamar do Bruno Bandeira. Eu, não ironicamente, admiro o Bruno Bandeira. Chapéu de Palha, Mangão, toda essa galera aí, o Tassiano. Então, não tenho nada de ruim pra falar deles. No máximo, ficar em choque com as mentiras do Bruno Bandeira, né? Mas isso aí faz parte do jogo. Dá like, se inscreve aqui no meu canal e, obviamente, no canal do Bruno Bandeira.